Lucas capítulo 24 e versículo de número 13. Glória a Jesus. Muito bom estar com meus amigos, pastor Marcelo Marques, Tiago Godoy. Deus possa abençoá-los ricamente também. Capítulo 24, Evangelho segundo Lucas, versículo 13. Quantos encontraram, digam amém. Quantos encontraram, digam amém. Está escrito: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Quantos podem dizer amém? E quantos dizem graças a Deus? Era este o primeiro dia de um período de 40 dias. Período de quantos dias? Este período é chamado de ministério pós-ressurreição. Durante 40 dias, após ter ressuscitado, o Senhor Jesus ainda foi visto nesta terra, dando algumas últimas instruções, encontrando-se com os seus apóstolos em algumas oportunidades e ajustando alguns últimos detalhes para o início da vida da igreja sem a sua presença corpórea. 40 dias depois ele será assunto aos céus. Mas no primeiro dia destes 40 dias, Jesus está imbuído de uma missão que a mim me chama muitíssima atenção. Algumas coisas que me parecem que mereciam estar no topo da agenda de Jesus foram deixadas de lado. Jesus não foi, após ressuscitar, primeiramente ver os 11 apóstolos que estavam reunidos. Jesus não foi, primeiramente, após ressuscitar, estar com sua mãe Maria. Jesus não foi, primeiramente, após ressuscitar, estar com ninguém, além desta tarefa que enxergamos. Jesus foi na direção de dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo para uma aldeia chamada Emaús. É claro que isso anuncia para nós um sentimento e um senso de prioridade que estavam no coração de Jesus. Aqueles dois estão indo embora, aqueles dois estão saindo da direção, aqueles dois estão abandonando Jerusalém, o lugar da concentração, aonde todos deveriam estar reunidos até que do alto fossem revestidos de poder. Aqueles dois estão apresentando um comportamento inapropriado, indisciplinado, para até não dizer rebelde. Mas Jesus, num gesto de grandiosíssima misericórdia, num gesto de graça e num gesto de favor, Jesus vai atrás daqueles dois discípulos. Eu quero glorificar a Deus esta noite, porque se fosse depender exclusivamente dos meus acertos, da minha obediência plena, da lisura das minhas decisões, certamente eu não estaria aqui. Eu estou aqui e você está aí, porque mesmo quando nós insistimos em sair, Ele insiste em nos trazer de volta. Mesmo quando insistimos em tirar os nossos pés de Jerusalém, Ele nos aborda nos caminhos das Emaús da vida e nos traz de volta ao centro e o lugar da adoração. Eu quero glorificar a Deus pelas duas, pelas três, pelas incontáveis vezes em que Ele já foi atrás de mim. Em dias em que meus pés não saíram, mas meu coração quis fugir. Em dias onde meus pés não saíram, mas minha mente estava vagando, mas Ele me atraiu com graça e me disse: tu és meu, tu és amado, e nenhuma Emaús vai roubar-te da minha Jerusalém. Ou enquanto você ergue suas mãos aos céus esta noite, eu tenho uma notícia para lhe dar. Eu não sei como você veio se sentindo ao longo desta semana, mas eu creio que você sairá daqui sentindo-se profundamente amado. Você é alvo do interesse e do desejo do coração do Senhor Jesus.
Aleluia. Esses dois discípulos, no mesmo dia, que no caso aqui é o dia da ressurreição, estavam indo para uma aldeia que chamava-se Emaús, e que distava de Jerusalém, ou seja, a distância para Jerusalém era de aproximadamente 12 quilômetros. Eu preciso que retome, por favor, o monitor para mim, querido. Deixe ele no volume que ele estava, por favor. Então, note muito bem. Esses dois discípulos vão se ausentar na direção de Emaús. Distância. Não é uma distância grande, nós estamos falando de 12 quilômetros. As pessoas faziam caminhadas longuíssimas. Aqueles dias não eram como os nossos dias, onde você sai de um bairro, anda alguns metros e logo encontra outro bairro, outro comércio, outro centro, outra praça. As pessoas se deslocavam por distâncias grandiosíssimas, de um ponto onde havia densidade populacional para outro ponto. 12 quilômetros aparentemente não é nada. Eu poderia chamar de uma distância pequena, mas você precisa entender que aqui a questão não é o tamanho da distância, a questão é de que lugar eles estão se distanciando. Eles não estão saindo de outro lugar, senão de Jerusalém. E isso muda tudo, porque distanciar-se 12 quilômetros de um lugar qualquer não significa nada. Distanciar-se 20 quilômetros de um lugar qualquer não significa nada. Mas se o lugar de onde se está saindo é Jerusalém, não precisa nem ser 12, não precisa nem ser meia dúzia. Um único passo distante deste centro da vontade de Deus já é uma distância gigantesca que eu e você não deveríamos jamais arriscar ter. Deus me trouxe aqui esta noite para dizer algo para você. Muitas vezes nós negociamos com a distância, e alguém diz: eu só preciso ir ali, só preciso ter uma experiência. Eu não conheci tanta coisa sobre o mundo. Eu preciso ver uma coisa ali. Eu preciso ver uma coisa colar. Não, vai ser só um fim de semana. Não, eu só tenho que tratar de um assunto com alguém. Não, esse é um fogo, é uma paixão que eu não posso conter. Mas Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você: não negocie com a distância. Simplesmente só existe um lugar seguro para o crente, e este lugar chama-se centro da vontade do Senhor Jesus. Qualquer passo que você dê, qualquer metro que você se distancie, você já colocou sua vida, sua casa, seu futuro, seu ministério sob risco iminente. Então, se eu posso dar um conselho, aí vai: finque seus pés na casa do Senhor, firme suas estacas e suas bases, construa suas tendas no monte da adoração, e não saia de lá para atender ninguém, para ouvir proposta nenhuma, para ver coisa nenhuma, por curiosidade nenhuma, por apelo da sua emoção nenhum, por convite de ninguém. Não há nada que valha alguém que Deus chamou deixar o seu lugar. Eu vim aqui de Deus dizer: só há segurança se você se mantiver no seu lugar. 12 quilômetros, e alguém vai dizer é pouco, e eu vou dizer: se for de Jerusalém, já se tornou muita coisa. Você vai perceber uma curiosidade interessante. A palavra, o nome Emaús, que era o lugar para onde eles estavam indo, só tem uma aparição na Bíblia. Quantas aparições eu disse? Quantas eu disse? Vamos lá, vamos perceber se eu posso continuar aqui. Quantas aparições? Muito bem, uma única aparição. Não há nenhuma aparição antes desta aqui, nem nenhuma outra aparição depois. Estamos falando de um lugar que biblicamente aparece uma única vez, mas esta única vez teria sido suficiente para desgraçar e destruir o futuro daqueles dois discípulos. Uma aparição única, mas suficiente para tê-los deixado de fora do que viria a acontecer em Atos 2 e não se repetiria jamais. Porque Deus tinha uma agenda, e a agenda de Deus não pode ser atrapalhada por nada. O Senhor já tinha marcado um dia, o dia de Pentecostes,
um lugar, o cenáculo, uma geografia, Jerusalém. E o que o Senhor havia decidido fazer? Derramar o Espírito Santo sobre os que ali estivessem. Havia ali 120 e o Espírito foi derramado. Mas se tivesse 100, o Espírito seria derramado. Mas se não tivessem 100, tivessem 60, o Espírito seria derramado. E se em vez de 60 tivessem só 3, o Espírito seria derramado. Porque o Senhor já tinha decidido um lugar, um evento e um dia. E quem estivesse ali receberia o que Deus havia prometido. Deixe-me dar uma notícia para você a respeito dos planos de Deus. Já tem hora, já tem dia, já tem lugar. E a única pergunta é se você estará lá. Porque que vai acontecer o que Deus prometeu, vai acontecer. Um avivamento que o norte ainda não experimentou, vai acontecer. Um avivamento que a igreja brasileira ainda não viu, vai acontecer. Já tem dia, já tem geografia, já tem tudo marcado. E Emaús quer me atrair, porque ela não quer que eu esteja lá, não quer que eu seja revestido, não quer que eu participe da promessa, não quer que eu seja contado entre aqueles que serão levantados com poder. Mas eu vim de Deus esta noite de domingo aqui dizer: não vão conseguir seduzir esta igreja. Nós estaremos lá no dia marcado, na hora marcada e no lugar marcado, a Jerusalém do avivamento. Eu estarei lá, e se mais alguém estará lá também além de mim, levante a mão para o alto, abra sua boca e dê um grito de aleluia esta noite. Glória a Deus. Jesus vai se aproximar dos 2 discípulos e vai perguntar para eles: por que vocês estão tristes? A pergunta não é: vocês estão tristes? Não, a pergunta é: por que vocês estão? Jesus está dizendo: eu vejo no olhar de vocês que vocês estão tristes. Jesus está dizendo: eu vejo na expressão de vocês que vocês estão tristes. O comportamento de vocês, as passadas, as pisadas, o olhar pesado, o semblante caído, os ombros caídos, tudo em vocês comunica que vocês estão tristes. E eu quero lhes perguntar: por que vocês estão tristes? Agora veja bem, ninguém os obrigou a sair de Jerusalém. Ninguém pôs uma faca no pescoço deles e os fez sair de Jerusalém. Eles estão fazendo algo que julgam ter razão de fazer. É isso que eles vão dizer para Jesus. Vão se declarar como decepcionados do Evangelho. Vão se apresentar como aqueles que foram magoados, cujas expectativas não foram alcançadas. Eles acham que tem razão. Razão de deixar Jerusalém, razão de desacreditar das promessas, razão de abandonar seus cargos, razão de desistir dos seus sonhos. Mas embora eles estejam fazendo um caminho que eles julgam ter razão, eles estão tristes. E é muito curioso, porque eu sempre observo isso. Pessoas que juram ter razão de ter abandonado, ido embora, desistido, mas você procura alegria nele e não acha. Ele abre a boca e diz que tem razão, porque desistiu, porque não cumpriram promessas, porque foram desleais, não receberam o amor que queriam, não receberam o tratamento que esperavam. Mas olhe bem para eles, estão tristes. Os dons foram embora, adormecidos, talentos enterrados, ministérios esquecidos. Eles são capazes de dizer que tem razão de ter ido embora, mas não encontraram alegria no caminho que escolheram. E eu vim de Deus aqui dizer uma coisa para você: que razão é essa que nós afirmamos ter em fazer certos caminhos e tomar certas direções, mas não encontramos alegria? Que razão é essa que você, minha irmã, diz ter em ter deixado o que deixou, mas o caminho que você escolheu não te trouxe alegria? E Jesus me trouxe hoje aqui para te fazer a mesma pergunta que ele fez aos discípulos:
Por que você está triste? Você não precisaria estar onde está, sentindo-se como se sente. Você não precisaria estar sentindo a solidão que está, a frieza que está. Você tomou a decisão que tomou e levou o seu coração para o lugar que levou. Mas eu continuo no mesmo lugar, e as minhas promessas, diz o Senhor, ainda estão de pé. E toda a alegria que as suas decisões não te deram, estar em Jerusalém poderá dar a você outra vez. Todas as alegrias que o seu ressentimento, que a sua fala ressentida e rancorosa não te deu, voltar para o teu lugar no Senhor poderá te dar outra vez. Jesus está perguntando para eles: por que vocês estão tristes? E eles vão dizer: ora, tu és um viajante, tu és um desinformado, tu não sabes. Eles não sabiam que era Jesus. Tu não sabes dos fatos que andaram acontecendo em Jerusalém? E Jesus perguntou: quais fatos? Meus irmãos, Jesus não está sendo cínico. Jesus quer dar a eles a oportunidade de falarem. Já que vocês julgam ter razão de ter deixado Jerusalém, digam por quê. Já que vocês se julgam tão corretos no que fizeram, então digam por quê. Agora note bem o que acabou de acontecer, porque o evangelista Lucas diz que eles estavam conversando e fazendo perguntas um ao outro. E Lucas diz assim: então, o mesmo Jesus. Se Lucas está dizendo o mesmo Jesus, Lucas está dizendo o mesmo Jesus de quem eles falavam. É como se você estivesse conversando com alguém sobre uma terceira pessoa, e de repente, quem aparece? A pessoa de quem você estava falando. Foi isso que aconteceu. Eles conversavam e faziam perguntas um para o outro. Eu imagino que deveria ser alguma coisa mais ou menos assim. Um perguntava para o outro: o que será que aconteceu? O outro dizia: eu não sei. Eu esperava que pelo menos na última hora ele fosse virar tudo, descer da cruz, mostrar o poder que tinha. E o outro dizia: olha, eu pensei que nem tão longe ia chegar. Eu pensei que já lá no Getsêmani, quando o prenderam, pensei que ele iria vencer os soldados romanos e dali mesmo proclamaria a libertação de Israel e a derrota de Roma. E eles tentavam entender os fatos, falando sobre Jesus, até que de repente Jesus, que era o assunto deles, se aproxima deles. Eu quero que você perceba que enquanto eles são fugitivos, enquanto eles são abandonadores de posição, enquanto eles estão saindo de Jerusalém, enquanto eles estão fazendo o que querem, tomando o caminho que querem, Jesus para eles até então estava sendo apenas um assunto. Houve um dia que aqueles dois homens experimentaram da presença de Jesus. Não eram apóstolos, mas eram discípulos. Então ouviram suas mensagens, desfrutaram de sua companhia. Houve dias que Jesus para eles era uma presença, mas agora é só um assunto. Eles só falam, especulam, fazem pergunta. Perceba o tamanho do prejuízo de quem decide deixar o centro da vontade de Deus. Ele perde a presença e passa a ter apenas um assunto. Ele não tem mais a presença do Espírito Santo. Ele só especula sobre o Espírito Santo. Ele não tem mais fé. Ele só disserta sobre fé. Ele não tem mais a presença de Jesus. Ele só fala de Jesus como um personagem histórico. O maior prejuízo de quem deixa Jerusalém é perder a presença e limitar-se a ter apenas um assunto de mesa, uma discussão acadêmica. Mas quando Deus quer trazer alguém de volta, Deus interrompe o assunto e começa a dizer: eu quero te devolver a presença, porque eu quero a presença. Eu não quero só assunto, eu não quero só falar dele, eu quero ter a presença dele. Eu não quero discutir sobre ele como quem discute religião. Eu quero ter a presença dele comigo, porque quem tem a presença testemunha, e quem testemunha convence. Você não tem que ganhar duelos de batalha
batalha religiosa, você não vai fazer guerra de narrativa, você não vai fazer guerras filosóficas, você vai ganhar alguém com a presença. É a presença que constrange, é a presença que convence, é a presença que ganha. Deixe os assuntos e passe a ter presença. E Jesus começou a andar com eles de novo. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: andando para onde vocês querem, vocês só têm assunto. Mas se vocês voltarem para Jerusalém, vocês terão mais do que isso. Vocês terão presença. Terão o quê? Terão o quê? O caminho vai avançando. E de repente a Bíblia diz que eles estão chegando em Emaús. E quando eles estão chegando na casa de um dos dois, Lucas diz uma coisa muito interessante. Lucas diz assim, abre aspas: e fez Jesus como quem ia embora. Não está escrito que Jesus foi embora. Está escrito que Jesus fez como quem ia embora. Isso não é uma partida, isso é um ensaio. Isso não é se ausentar. Isso é sugerir que logo se ausentará. Quando Jesus gera essa sugestão, a Bíblia diz que eles olham para o Senhor e dizem para Ele: não vá embora, entre na nossa casa, coma conosco, fique conosco. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque são as minhas palavras finais. Eu quero que você entenda que o que está acontecendo agora na sua vida não é que Ele foi embora. Ele não foi embora. Ele sugeriu que iria. E a grande questão é que diante de uma sugestão como essa, algumas pessoas não estão fazendo nada para garantir que Ele não vá. Algumas sensações na sua oração não significam que Ele foi embora, mas significam que Ele está quase indo. Algumas sensações que você sentiu ainda nesta reunião de hoje durante o louvor não significam que Deus saiu da sua vida, mas Ele está criando ambientes que sugerem que ou você clama para que Ele fique agora, ou poderá ser tarde no próximo culto. Deus me trouxe hoje aqui para dizer: todas as vezes que você perceber que eu estou prestes a sair, ou você clama pela minha presença na hora, ou poderá não ter uma outra oportunidade. Quando você dobra os joelhos os seus primeiros minutos de oração, você sente que está falando sozinho e não com Deus. Continue orando e intensifique o seu clamor, porque não significa que Ele foi embora, mas significa que pode ser que Ele esteja indo, a não ser que você clame mais insistentemente pela sua presença. Quando você entrar numa reunião como essa, e no primeiro ou segundo louvor, a pessoa da direita estiver chorando, a da esquerda glorificando, e você não estiver sentindo nada, entre em desespero se for necessário, jogue as mãos para o alto se necessário, se jogue ao chão, mas clame pela presença dEle. Você não pode se acostumar com isso, você não pode lidar com isso como se fora algo comum. Não é comum. Não é comum entrar numa reunião como essa, ver as pessoas adorarem a Deus e você não sentir nada. Não é comum passar 1h45 dentro de um culto e não sentir a presença de Deus. Não é comum fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e ter a impressão que a oração não passou do teto. Não é comum. Você precisa erguer-se contra isso, você precisa levantar-se contra isso e dizer o que os discípulos do caminho de Emaús disseram: não vá embora, Senhor, não vá embora, Senhor, não vá embora, Senhor, não vá embora. Jesus entrou na casa deles, e tendo entrado na casa deles, diz as Escrituras que Jesus se assentou com eles, partiu o pão e sumiu diante dos olhos deles. Eles se entreolharam e disseram: olha, viu como ele partiu o pão? O outro disse: meu coração queimava enquanto ele falava no caminho. Era o Senhor. E de repente eles se levantam da mesa
na mesma hora, e voltam para Jerusalém. E isso tudo aconteceu quando Jesus deu um sinal. Ele partiu o pão. O que foi que ele fez? Nossa, parece que tem 5 pessoas no auditório, mas tem 1.500. Bota a voz aí, vai. O que foi que aconteceu? Que coisa linda. Ele partiu o pão. Mas você sabe o que é interessante? Ele entrou ali porque foi convidado, sim ou não? Só que um convidado, em hipótese alguma, partia o pão. O partir do pão era uma atitude única e exclusivamente pertencente à prática do anfitrião, do dono da casa. Só o dono da casa mete a mão no pão para parti-lo. Convidados não agem assim. E se alguém olhasse para fazer uma crítica de etiqueta, diria: esse convidado é muito mal educado, porque ele tomou o pão para partir como se fora o senhor da casa. Como se fora não, ele é o senhor da casa. Pastor, mas o senhor disse há pouco que ele foi convidado para entrar. Disse, e é verdade, ele foi convidado para entrar. Mas a partir do momento que ele entrou, ele não é mais convidado. Ele só é convidado quando está do lado de fora. Depois que ele passa da porta para dentro, só existe uma única posição que lhe cabe. E essa posição é de dono e senhor da casa. Então escute-me bem. Escute-me bem. Porque se um homem tem o plano de convidar o Senhor para entrar em sua casa, mas se este homem quer renegá-lo a uma posição coadjuvante, não o convide. Se você quer convidar Jesus para entrar na sua casa, mas quer manter suas senhas, seus códigos, suas gavetas trancadas, seus porões trancafiados, se você quer dizer para Jesus como ele tem que lidar com os seus filhos, se você quer ensiná-lo sobre como a sua casa funcione, então me desculpe, nem o convide. Ele não entra para aprender como fazer, ele entra para ensinar como se deve fazer. Ele não vai entrar na sua casa para você sentar ele e dizer para ele como lidar com os seus filhos. Não, não, não. É você quem vai sentar e é ele quem vai te ensinar como educar aquelas crianças. Ele não vai entrar na sua casa para você dizer para ele sobre a matemática financeira, o orçamento doméstico da sua família. Não, 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 não. É ele que vai sentar você e te ensinar como gerir as finanças da sua casa. Você não vai sentá-lo e dizer para ele onde ele pode e onde ele não pode entrar. Pega as chaves, dê na mão dele. Pega as senhas, dê na mão dele. Não tem bloqueio, não tem nada oculto, não tem nada escondido, não tem porão. Dê as chaves, as senhas e os acessos para ele, porque ele era convidado do lado de fora, mas o lado de dentro ele é senhor da casa. Repita após mim, por favor, para nós encerrarmos. Repita. E levantando-se, na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Levantando-se da onde, pregador? De onde estavam assentados. E onde estavam assentados? À mesa. Estavam assentados à mesa. Você não se lembra? Inclusive tinha uma coisa em cima da mesa. O que que tinha? Muito fraco. O que que tinha? Mas o texto não diz que eles jantaram e saíram. O texto não diz que eles passaram um requeijão no pão e saíram. O texto diz que eles se levantaram na mesma hora. Sabe o pão? Sabe o pão? Esqueça. 12 quilômetros para vir, mais 12 para voltar. Ninguém nem tocou no pão. O pão que Jesus partiu, em cima da mesa estava, e em cima da mesa ficou. Porque Lucas escreveu, levantando-se na mesma hora. Quando Jesus sumiu diante dos olhos deles, e eles perceberam que era Jesus,
eles se levantaram da mesa na mesma hora. E o pão, pastor, não se tornou interessante mais. E a mesa também não é mais interessante. E a cadeira também não é mais interessante. Porque pão, mesa e cadeira só interessam enquanto ele está. Quando ele sai, todas as coisas perdem a graça. Porque a graça das coisas está nele. Eu tenho uma notícia para dar. Vai ter gente que não vai entender como você vai ter sido capaz de deixar esse pão partido em cima da mesa. Alguém vai olhar para você e vai dizer: todo mundo queria esse pão. Alguém vai olhar para você e vai dizer: todo mundo queria essa mesa. Alguém vai olhar para você e vai dizer: todo mundo queria esse lugar. Por que você se levantou e saiu? Você vai explicar. Por quê? Porque Jesus saiu também. E quando ele sai, é a minha hora de sair logo atrás. Porque não há sentido em ficar numa mesa em que ele não está mais assentado. Fique de pé do seu lugar agora. Fique de pé do seu lugar agora. Renúncias chocam. E eu vim de Deus aqui profetizar que você vai chocar muita gente com as renúncias que você vai fazer esse ano. Muita gente não vai entender de onde você tirou coragem para largar aquele pão, aquela mesa, aquela cadeira. Muita gente não vai entender por que você se levantou com tanta pressa. É porque eu tenho pressa de estar onde meu Senhor está. Eu já perdi muito tempo na direção errada. Agora eu tenho pressa de ir na direção certa. Eu já perdi muito tempo, um dia inteiro fora de Jerusalém. Quando eu entendo o que eu deixei para trás, eu não tenho mais tempo a perder. Eu tenho que correr de volta na direção daquilo que eu deixei. Tome pressa nesta noite, porque o Senhor me trouxe para dizer: quando eu ajo por você, você sempre quer que seja na hora, mas quando você age por mim, você sempre diz depois do carnaval, depois das festas de julho, depois do Natal, depois do Ano Novo. Não, é ainda hoje, é agora que tu tomas uma posição diante do teu Senhor. Quando Jesus foi buscá-los, Jesus foi no mesmo dia que ressuscitou. Agora que eles vão voltar na mesma hora. Porque se ele teve pressa em vir atrás de mim, eu tenho pressa em ir na direção dele. Se ele teve pressa em vir me buscar, eu tenho pressa em correr para os seus pés. Se ele tem pressa de que eu esteja com ele, eu estou correndo para estar onde ele está. Eu vou descer bem aqui um pouquinho, porque eu quero falar com alguém agora que até esta reunião ainda não tinha entendido que não há mais tempo a perder. Eu quero orar neste altar por pessoas que precisam voltar para Jerusalém. Gente cujos pés já estiveram no altar do Senhor. Gente que já experimentou da graça e do favor de Deus, mas Emaús as seduziu. Elas até acharam que iam rapidinho e voltavam. Não voltaram até hoje. Mas hoje o Senhor me trouxe para dizer: eu tenho pressa em te trazer de volta. Se você está me ouvindo na noite deste dia, e se você há pouco ou há muito tempo deixou o lugar da comunhão, deixou o lugar da promessa, deixou a presença de Jesus e o altar de Jerusalém, mas se você entende que Ele com pressa me enviou para pregar essa palavra ao seu coração, e se você entende que não tem mais tempo a perder e quer voltar para Jerusalém e para a presença dEle, sai do seu lugar agora correndo e vem aqui no altar, porque eu quero orar por você. Sai do seu lugar agora e vem aqui no altar. Se você está afastado de Jesus e da igreja,
e quer voltar para o altar da comunhão, sai do seu lugar e venha no altar aqui agora. Corra, 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 corra. Corra e venha no altar agora, vem. Pode vir aonde você estiver. Sai do seu lugar, venha no altar aqui agora, vem. Pastor, eu vou deixar para semana que vem. E quem te afirmou que vai ter semana que vem? A única oportunidade que você pode se agarrar é essa que você está tendo agora. Então sai do seu lugar e venha no altar agora, em nome de Jesus. Agora, onde você estiver. Se você prefere ficar fingindo que não está acontecendo o que está acontecendo, então tudo bem. Mas se você tem coragem para admitir que os teus pés saíram de Jerusalém, que você desistiu de coisas que Deus te prometeu, se você tem coragem para admitir isso, sai do seu lugar e venha no altar agora reconciliados com Jesus. Pastor, mas o senhor não sabe por que eu fui embora, e nem quero saber. Isso não é conversa para agora. Você pode procurar os pastores da igreja, contar a tua história, eles vão te ouvir, mas você não pode perder mais tempo. Agora você volta, depois a gente conversa. Volte agora. Ah, pastor Eduardo, mas tem uma história que se eu contar, o senhor vai entender por que eu fui embora. Não é sobre isso. Não é sobre ter razão ou não. É sobre entender que tem que voltar. Volte agora. Ah, pastor, mas lá no estado de onde eu vim, ah, mas numa cidade aqui, ah, mas eu sofri isso, ah, mas fizeram assim, ah, mas a igreja me machucou. Ei, estou te chamando para Jesus. Volta para Jesus. Pessoas falham, Jesus não falha. Seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Estou te chamando para Jesus. Pastor, eu nunca fiz uma aliança com Deus na igreja. Eu nunca estive com os pés nessa Jerusalém que o senhor está falando. Passei a minha vida inteira até hoje longe do altar de Deus, longe da presença de Jesus. Mas eu estou sentindo que Ele está me chamando hoje para esse lugar aí que o senhor falou, onde as promessas se cumprem, onde tem avivamento, onde tem graça. Eu estou me sentindo atraído por isso. E eu quero hoje também fazer uma aliança com Deus pela primeira vez. Sai do seu lugar agora e venha no altar. Se você nunca fez uma aliança com Jesus na sua vida, dentro de uma igreja evangélica, e quer entregar a sua vida para Jesus hoje, sai do seu lugar e venha no altar agora. Eu vou te dar algum tempinho, enquanto o nosso querido Marcelo vai entoar uma canção. Eu vou te dar alguns minutos para você sair do seu lugar.